Mossoró, 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 junto a ti eu me sinto feliz. Mossoró, 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 és a terra que Deus sempre quis. Nosso convidado, o pesquisador, historiador e professor Wilson Bezerra de Moura. Nasceu em Nova Esperança, município de Açu, no dia 13 de maio de 1940. Filho do agricultor João Cândido Bezerra, natural de Açu, e de Dona Maria Moura Furtado, natural de Afonso Bezerra. Wilson Bezerra de Moura ficou órfão de mãe na infância. A família então mudou para Mossoró e radicou-se no bairro Alto de São Manuel, onde Wilson Bezerra de Moura foi alfabetizado. Wilson Bezerra de Moura começou a trabalhar muito cedo na fabricação de tijolos e entrou para a política estudantil. Formado em História pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Wilson Bezerra de Moura é autor de 7 livros e participa dos movimentos culturais da cidade. Atualmente preside o ICOP, Instituto Cultural do Oeste Potiguar, e pertence à Academia Mossoroense de Letras. Wilson Bezerra de Moura foi casado em primeiras núpcias com Zélia Rodrigues Costa Bezerra, de quem ficou viúvo com 4 filhos. Em segundas núpcias, é casado com Maria de Fátima de Castro, com quem tem 2 filhos. Esse programa foi gravado no dia 7 de abril de 2007, na Biblioteca Municipal Ney Pontes Duarte, em Mossoró. Mossoró de todos os tempos, hoje com o professor Wilson Bezerra de Moura, mestre antigo aqui da nossa cidade, que vem prestando um serviço à comunidade desde muitos anos. Wilson Bezerra de Moura. Wilson, você é daqui, da cidade, da região? Não, me considero de coração de Mossoró por adoção, mas eu nasci mesmo na vizinha cidade do Açu, num povoado chamado Nova Esperança. Povoadozinho pequeno, realmente, que tinha povo mais próximo de si, por ser bastante pequeno. Tinha pelo menos a igrejinha onde eu me batizei e o cemitério. Certamente pais agricultores. Pais agricultores. Meu pai era agricultor e minha mãe prendas domésticas, certo? E naquele tempo, principalmente, mais apegado não somente ao lar, como à atividade religiosa. Minha mãe era presbítera, né? Pertencia lá à igreja, atuante, e a atividade do meu pai era cuidando dos afazeres agrícolas, né? Da criação. Muita gente, muitos filhos? Uns 11 ao todo. 11? Os 2 casamentos. É? Porque meu pai viuvou em 45, quando minha mãe morreu, mais ou menos, nessa faixa. Ele veio para Mossoró e casou-se em segundo matrimônio. E aí, do primeiro, nós éramos 3 e houveram mais 8 filhos no segundo matrimônio. E por que vir para Mossoró? Questão de sobrevivência, principalmente. Né? Naquele tempo, a situação agrícola, pelo período de estiagem de inverno, dificultou muito a convivência, que ainda hoje isso é um fato real. E motivou também a vinda aqui para Mossoró em busca de melhores condições de vida para os filhos. Meu pai pensou em trazendo aqui para Mossoró, iria ter mais condições de estudar, de procurar um trabalho, ter uma outra vida diferente de uma vida de uma cidade, de um povoado. E você é filho da primeira família ou da segunda? Da primeira família. Da primeira família. Da primeira família. E você perdeu sua mãe com qual idade? Com a idade de 5 anos, mais ou menos, entendeu?
E nós éramos 3 irmãos, eu e mais 2, entendeu? Mas aí a segunda esposa do seu pai, você se deu bem com ela? Excelente, era uma segunda mãe que nós tivemos. Foi, né? Entendeu? E até os últimos dias de sua existência, a gente teve uma convivência muito afetiva. Com todos, não somente dos filhos do segundo casamento dela com meu pai, mas também dos primeiros filhos do primeiro casamento. Aí você em Mossoró, jovenzinho, você veio para cá com qual idade? Com 5 anos de idade. Foi, quando perdeu sua mãe, já veio para Mossoró. Logo em seguida a gente veio para cá para Mossoró. E já se falava em estudar naquele tempo, ir para a escola, ou era trabalhar mesmo? Já não. A princípio não se falava tanto em escola porque a sobrevivência estava acima de tudo. Sim. Né? Eu me lembro que eu tive com uma certa idade, mais 7, 8 anos, 9, já comecei a dar os primeiros passos numa atividade profissional, que não era oficial, mas apenas ajudando o meu tio, que era oleiro aqui no Alto São Manuel, onde hoje tem o restaurante de Carlinhos, do outro lado. Ali tinha várias olarias. Sim. E meu tio, Manuel Damasio, tinha uma delas. E eu vinha com ele e meu pai para ajudar a fazer o tijolo. 5 horas da manhã, a gente já estava dentro do barreiro, fazendo o tijolo. Aliás, nós fazíamos na véspera, na tarde, deixávamos o barro de molho, e de manhãzinha a gente vinha cedo para exatamente começar a tirar o barro dentro do barreiro e jogar para fazer o tijolo. Então, essa foi uma atividade que eu tive por várias vezes, né? Depois ainda tive que vender esteiras. Eu tinha uma tia que fazia esteira e semanalmente eu vinha para a feira de Manuel Leonardo vender essas esteiras. Esteira de palha. De palha, coisa de palha, né? Antigamente era muito legal, era bem comercial. Hoje pouca gente conhece. Pouca gente conhece, Então, aí eu peguei essa etapa ainda também, entendeu? Até então nem despertava ainda para estudo, porque a necessidade era bem maior, teria que primeiramente atacar. Isso mesmo. Né? Isso mesmo. De maneiras que eu trabalhei nessa fase aí de coisa de oleiro, depois tive que enfrentar as durezas também de empresa de ônibus. A primeira empresa de ônibus em Mossoró, a empresa Severina, eu fui condutor dela. Né? Somente depois foi que inventei de estudar. Incentivado pelo um tio também, que começou a insistir para que eu viesse estudar. Há empresas de ônibus naquele tempo, os ônibus faziam quais linhas? Você lembra-se? Era Alto São Manuel? Alto São Manuel, Paredões, Alto São Manuel. Alto da Conceição? Alto da Conceição. Esses bairros eu acho que mais uns 4, somente uns 3 ou 4, não era? Era mais ou menos essa faixa. Eram uns 3 ou 4 ônibus. De maneira, e a população não era também muito grande? Não, a população era pequena e a distância também, né? Também. Outra coisa também, o pessoal muito de bicicleta. Muita bicicleta. Entendeu? Andava mais de bicicleta do que de ônibus. Até porque era uma novidade para a população. A primeira empresa de ônibus, o pessoal não estava adaptado com esse meio de transporte. O Wilson Bezerra é uma figura maravilhosa. Eu conheço o Wilson de muito tempo e hoje, como ele há muito tempo que ele frequenta lá o museu fazendo suas pesquisas, ele lá tem uma cadeira cativa. E o Wilson, quando chega no museu, cadê a cadeira de Wilson? Quem foi que tirou a cadeira daqui? Bota, porque o Wilson é maravilhoso. Ele e Fátima são maravilhosos. Gosto muito desse casal. É um homem muito simpático. É bom demais o Wilson, bom pai, bom esposo. E ele é maravilhoso. Eu tenho muito. O Wilson, um grande escritor, um grande jornalista, amigo de todos, inteligente. E na sua parte assim,
de educação. Quando foi que despertou para você, assim, as primeiras letras? Você foi para a escola ou alguém foi ensinar em sua casa? Fui para a escola. Não, fui para a escola. Incentivado por esse meu tio, ele insistiu muito, falou com Francisca Dias Leão, que era secretária aqui da União Cachoeiral. Ah, dona Francisca Dias, eu me lembro para mim fazer o exame de admissão. Antes eu passei por uma escolinha no Alto São Manuel, onde a minha professora principal era a dona Maristela Pinheiro, irmão de Marcelon. E dona Cencinha também, eu passei também pelas mãos dela. E estudei uma fase no Moreira Dias, nas 12 anos. Que também nós passamos depois a morar um pouco na 12 anos, então nós estudamos lá. De maneira que para o ginásio, incentivado por esse meu tio, eu fiz o exame de admissão aqui para a União Cachoeiral e fui aprovado e comecei a estudar. Cursei as 4 primeiras séries, primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, e também os 3 últimos técnicos, que aqui a União Cachoeiral não preparava ninguém para vestibular, não se falava nem vestibular. Se preparava a pessoa para o comércio, a atividade comercial, até porque era a escola técnica de comércio, né? A finalidade delas foi essa. Esta entrevista está sendo realizada na Biblioteca Ney Pontes Duarte. E, como toda a comunidade sabe, toda a sociedade moçoroense, hoje a Biblioteca Pontes Duarte foi a antiga Escola União Cachoeiral. Então, quando ele diz assim, eu gostaria que a minha entrevista fosse aonde eu comecei minhas letras, lá no mesmo local onde eu frequentei as salas de aula, eu gostaria que fosse feita lá. Por isso nós estamos fazendo essa entrevista com o Wilson Bezerra de Moura, aqui na Biblioteca Pontes Duarte. Você já em Mossoró, adolescente, começando sua primeira investida em termos de emprego, junto a uma empresa de ônibus. E daí, sua evolução? Você fez exame para admissão? Exame de admissão aqui na União, eu fui aprovado e comecei a cursar o ensino básico, que era ensino básico, não era ginasial, era o básico. Ah, tá. E a partir desse momento, aí começamos também a mudar de atividade profissional. Já passei a trabalhar, entendeu? Depois dessa vida de oleiro, depois dessa vida de vender água para cigano, depois dessa vida de outras mais, passamos a trabalhar aqui no armazém de tecido, uma empresa que tinha aqui, na Coronel Vicente Saboia, onde é hoje o armazém em Santo Antônio. Era um armazém de tecido de propriedade de seu Pedro e seu... dois irmãos, Pedro e seu... Não me lembro o outro nome do irmão. De maneiras que trabalhei uma temporada lá, depois eu passei para o primeiro cartório. Primeiro cartório judiciário, do finado Nidinha Paula. Aí você já certamente já sabia escrever melhor. Começava as primeiras letras, né? A primeira letra tinha uma caligrafia boa? Não boa, mas dava para geralmente, era mais para atividade inicial. Dava bem. Dava bem. E depois desse primeiro cartório eu passei a trabalhar depois do segundo cartório de Nidinha, passei a trabalhar no cartório do Dr. Emetério. O primeiro cartório ficava aqui na São Dumont. E esse cartório foi por muitos anos, teve o Dr. Emetério como tabelião e depois passou para Sebastião Vasconcelos, né? Daí eu passei para Estrada de Ferro. Estrada de Ferro. Trabalhou na Estrada de Ferro. Fui admitido na Estrada de Ferro, fiz um teste lá, fui aprovado e passei a trabalhar. Mas acontece que também eu posteriormente entrei no magistério. Sim. E comecei aqui, onde eu estudei na Escola Técnica de Comércio União Cachoeiral. Começou a ensinar aqui também? Aqui na Escola Técnica de Comércio União Cachoeiral. Certo. Vivi 7 anos como aluno e passei uma temporada já como professor, né? Foi nessa época que você entrou no jornal? Na década de 60 foi quando eu comecei no jornal. E começou como revisor? Como revisor.
como revisor e responsável também por reportagens, né? Comecei a militar no Mossoroense e foi lá onde comecei a sentir, despertar para nova visão de pesquisa, de estudo, etc. e tal. Se bem que essa atividade veio mais se acentuar, né? Quando eu comecei mesmo a manter na coluna da Gazeta do Oeste, que faz aproximadamente 20 anos, a reminiscência. Tá. Foi então que eu comecei realmente indiretamente as pesquisas, né? E me incentivou isso depois, mais na frente, que hoje ainda mantenho essa coluna, é a razão de encontrar um certo estímulo da convivência também que eu tive com a minha mulher, Fátima Castro, que ela também é uma pesquisadora, e junto a gente vem trabalhando nessa missão de resgatar os fatos históricos da cidade, principalmente da cidade de Mossoró, né? Lembra-se de fatos da sua época de estudante, assim, algum fato de movimento estudantil? Muito. Não só me lembro, como tenho boas recordações. Porque naquela época, nós tínhamos uma atividade estudantil intensa. Nós não tínhamos só uma atividade estudantil, não. Nós tínhamos um compromisso com a sociedade de lutas classistas. E naquele tempo havia, viu, Milton, uma coisa interessante que hoje não existe mais isso aí, até porque os movimentos sindicais estão um tanto quanto defasados na sua ação. Mas existia um acordo firmado entre nós, estudantes, enquanto entidade estudantil, líder estudantil, com os sindicatos das categorias profissionais de Mossoró. E vice-versa, né? Nós tínhamos naquele tempo o sindicato dos ferroviários, que era um dos mais atuantes, e tínhamos também o sindicato do Sal, que era outra potência que existiu aqui em Mossoró em termos sindicalistas. Além do sindicato do óleo e outros mais, de gráficos, etc. e tal. Mas era formado um acordo do seguinte: todo movimento que acontecesse a nível de sindicato, os estudantes tomariam participação ativa em solidariedade. Isso eu achava isso importante. Isso. E toda vez que a classe estudantil fazia um movimento, também nós contávamos com o apoio dos sindicatos. Naquele tempo o movimento sindical e estudantil era muito sintonizado. Demais. Era muito sintonizado. Foi uma época diferente de hoje, né, Wilson? Cada um tem o seu pensamento, suas próprias formas de atuação, não é? A gente nota que... Quando a gente compara o Mossoró de ontem com o Mossoró de hoje, nesse movimento sindical, a gente percebe... E estudantil, a gente percebe que há uma diferença. Há uma diferença grande. Que as pessoas hoje não conseguem fazer essa leitura que nós fazíamos naquela época. Não, é por isso que eu lhe digo que eu me lembro e me lembro com recordação. Porque, na verdade, foi um trabalho que nós implementamos e prestamos à sociedade como um todo. Especialmente na parte que diz respeito à questão social. Como eu conheci o Wilson... Conhecer mesmo, de eu ver, de eu passar a vê-lo como pessoa e não um qualquer, foi na década de 80, quando eu andava lá em Seu Lauro, eu fazia faculdade e trabalhava com Lauro Escócia no museu. O Wilson, ele passou a me conhecer lá em Seu Lauro e passou a ter um certo interesse pela minha pessoa. Já estava viúvo há pouco tempo que ele tinha ficado viúvo e ficou paquerando comigo, eu renegando aquela coisa toda, mas ele passou a entrar na casa de Seu Lauro. O Seu Lauro me disse: Fátima, o Wilson sempre vinha me pegar aqui e nunca que entrava. Ele, depois de você estar aqui, eu estou notando um certo interesse. E se você se interessar por ele, é do meu agrado, porque eu quero muito bem a você, você que sabe, mas ele é uma pessoa que, se você se interessasse por ele, eu ficaria muito feliz, porque você é uma pessoa muito minha, que eu desejo toda a felicidade para você. E daí foi acontecendo as coisas, e eu não queria, eu tinha meu filho já, que é tudo na minha vida, eu não queria botar ninguém na minha vida.
E foi um processo, né? E aconteceu, e hoje ele é meu esposo. Mas não foi só daí que eu conheci o Wilson. Eu passei a minha adolescência, infância e adolescência no Alto da Conceição. Eu morava ali onde tinha as casas da rede ferroviária. E o Wilson trabalhava no escritório da Estrada de Ferro. E que também morava ali por aquelas imediações. E eu, ainda menina, sempre trabalhava numa escolinha que tinha da Estrada de Ferro. O escritório onde o Wilson trabalhava era em cima. E eu sempre frequentava um colégio da escola da Estrada de Ferro, que tinha embaixo. E eu sempre via aquele homem lá, ele costumava ficar no escritório, às vezes ele ficava observando a rua, como essa maneira que ele tem de observar as coisas. Desde pequena eu já observava aquele homem lá, e foi passando o tempo. Depois me encontrei com o Wilson na universidade, eu enquanto funcionária. Não, antes disso eu tive mais um encontro com o Wilson, como aluna do colégio estadual. O Wilson foi diretor do colégio estadual há 16 anos e eu passava por ele. Mas nada de eu vê-lo assim como uma pessoa especial, como um diretor, como qualquer. E coisa do destino mesmo. Hoje nós estamos aqui, somos parceiros culturais, nós temos muito em comum. Podemos até ter muita coisa que diverge, mas o que há de comum entre a gente une fortemente, que é o lado cultural. O Wilson já trabalhava com cultura, já escrevia, e eu também, antes de conhecê-lo, já trabalhava com o seu Lauro, ajudava o seu Lauro nas pesquisas. E nós agregamos esse ponto positivo, que uma das duas coisas na vida de Wilson, que eu acho que ele acha sagrado, chama-se a família e a maçonaria. Agora também uma das coisas que o Wilson nunca esqueceu diante da nossa conversa, ele gosta muito de lembrar quando ele trabalhava botando água para os ciganos. Ele fala isso com orgulho. Também ele fala com orgulho, outro momento importante é que ele trabalhou de invernizador, invernizando cadeira numa fábrica de uma pessoa no Alto São Manuel, que no momento eu não lembro o nome, mas são dois momentos que ele fala muito na vida dele, é que trabalhou botando água para os ciganos, puxando um jumentinho, isso ele fala com orgulho, eu acho engraçado ele ter orgulho disso, é importante, e que trabalhou de invernizador, invernizando cadeira. Então você, Estrada de Ferro, Bossoró Souza, funcionário, e como começou a pensar em universidade? Trabalhava na Estrada de Ferro, vivia exclusivamente para lá. Depois vem a tal coisa, vem outro incentivo. Já não foi mais um tio meu, mas foi um vizinho meu, entendeu? Que me instou, me incentivou para que, rapaz, vamos estudar, você terminou o técnico, você não pensou em fazer vestibular, não? Digo, não pensei não. Ele disse, mas vamos arrumar um acordo. Vamos fazer esse vestibular, eu vou fazer e você vai dar também. Aí aquilo me despertou. E na verdade nós firmamos um acordo. Por sermos vizinhos, a gente começava a estudar à noite e só encerrava quando o outro encerrasse. A gente olhava se a casa do vizinho, do meu companheiro, estava acesa a luz, se tivesse porque ele já estava pegado, aí então eu também continuava. Ora. Quando um apagava, o outro apagava também. Interessa. E nisso aí me veio o entusiasmo e na verdade fizemos o vestibular e concluímos o curso de História como aluno na primeira turma. Foi? Primeira turma da universidade, entendeu? Nós fizemos parte. A minha turma, ainda me lembro muito bem deles. Oscar Carlos, por exemplo, foi o meu companheiro que me incentivou. A minha turma, a gente vinha aquela música do Luiz Gonzaga, nós era 7. E éramos só 7 mesmo, de história. Isso. Era eu, Oscar, Mundinha, tia Mundinha do Diocesano, né? Tia Mundinha? Tia Mundinha. E era Ená, Albetiza, né? Certo. De maneira que nós éramos 7 alunos, concluímos a primeira turma de História da UERN. Da UERN.
muito bem. De maneira é um fato. E você então começou a escrever na Gazeta do Oeste, a coluna Reminiscências, se entusiasmou por pesquisa e, claro, que agora na universidade continuou penetrando mais a fundo ainda, não é? Se dedicando mais ainda à universidade. Mais né? ainda. Aí passou a que funções? Eu passei o seguinte, eu comecei a escrevendo no Moçoroense. Sim. Aqui lá, uma crônicazinha, etc e tal. Quando me despertou mesmo o desejo de reviver os fatos históricos da cidade de Mossoró, foi que eu comecei a escrever na Gazeta. Foi. Na década de 80. E incentivei esse trabalho de lá para cá, buscando pesquisas através dos jornais antigos do Moçoroense. Sim. Comecei dos primitivos jornais, né? E passamos essa fase toda catalogando esses fatos históricos extraídos do Moçoroense. Certo. Agora, recentemente, nós mudamos as pesquisas do Moçoroense e passamos para a Gazeta. Foi. E eu vou lhe dizer por quê. Porque nós estamos com um projeto de a Gazeta lançar um livro sobre a sua história, agora neste mês de abril, né? Em decorrência do seu aniversário. Certo. Também 30 anos. 30 anos da Gazeta, é. E então vai ser uma equipe que está trabalhando esse trabalho. Entre eu, a própria Maria Emília, Galdino e Mário Gesso. Cada um entra com um trabalhozinho, juntando tudo. Quer dizer, aí eu passei a fazer as pesquisas da Gazeta para justamente inserir Tá certo. nesse contexto do livro as notícias do passado da Gazeta. Aí suspendi a parte do Moçoroense. Que vou retomar quando terminar mais na frente, que já estou avançado, mas quando terminar eu vou retomar o Moçoroense de antigamente para rever fatos mais antigos, mais remotos da nossa história, né? Muito bem. Ô Wilson, isso tudo sem se afastar da universidade, né? Você começou cedo na universidade. Me conte como foi sua evolução na universidade. Você chegou a ser professor, várias funções, não? Foi. Na universidade eu entrei lá em 78 para lecionar em economia. Para substituir o professor Holanda, que foi embora para Natal, e deixava a cadeira de História do Pensamento Econômico. Aí eu peguei essa cadeira dele. E passei uma temporada em economia, depois eu passei para o departamento de História, lá no curso de História, propriamente dito. E passei 10 anos como chefe de departamento. Depois dos 10 anos como chefe de departamento, eu exerci a direção da Faculdade de Filosofia por quase 8 anos, 7 anos e 6 meses. Sim. Aí me demiti, pedi demissão para entrar com a aposentadoria. E exerci também outras atividades lá a nível de conselho. Fazia parte nato como diretor, como chefe de departamento e a parte dos conselhos. De maneira que eu tive uma trajetória de trabalho na universidade que muito me enriqueceu, muito contribuiu para ampliar o meu conhecimento. Porque quem quiser aprender as coisas, que ensine, procure ensinar. É verdade, não é? É verdade. De maneira que a universidade foi muito importante na minha vida. Passei uma temporada lá, me aposentei por lá, né? E também me aposentei pela Estrada de Ferro. Certo. Porque, na verdade, eu não me demiti nunca em nenhum instante, nenhum emprego onde eu exercia. Por onde eu passei, eu permaneci até o final da jornada. Wilson, eu gostaria de voltar um pouquinho o nosso passado para deixar um registro. Na sua evolução, em determinada época, você me falou que se submeteu a uma seleção